Eita manhã danada! É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma revisão aí de economia, né? Lembrando que não é videoaula, nosso curso é presencial, é uma revisão, isso só para ajudar vocês no estudo de vocês, e também esse vídeo não dispensa vocês pesquisarem a literatura, ok? Se você estiver pensando isso, eu te digo, sabe de nada, inocente. Muito bem, na aula passada nós vimos o seguinte, que os mercados macroeconômicos, eles são formados dado a relação entre os agentes econômicos. Muito bem, esses agentes econômicos, eles geram demanda e oferta, ok? Muito bem. A relação entre a demanda e a oferta, querer comprar e querer vender, passa por vários aspectos. Existem várias determinantes dessa relação, dessa intenção de compra e intenção de venda. Mas existe um elemento que é comum em qualquer relação de compra e venda, que é o elemento preço. Então, nós vamos estudar hoje os agregados macroeconômicos e os aspectos. Então, nós vamos ter agregados que vão se referir à quantidade demandada e ofertada e agregados que vão se referir ao preço. Ok? Muito bem. Então, começando aqui pelo mercado de bens e serviços, onde eu tenho demanda e oferta por bens e serviços, eu possuo um agregado que mede a quantidade, ok, de bens e serviços. Esse agregado é chamado produto agregado. Como nós vimos em sala, existem várias formas de medir o produto agregado. A principal aqui no Brasil é o PIB. Nós vamos utilizar sempre o PIB para nos referirmos à medida do produto agregado, que por sua vez mede quantidade demandada e ofertada de bens e serviços. Esse é o agregado macroeconômico, ok? Né? Porém, toda vez que nós fazemos uma leitura do agregado, nós identificamos aspectos. Então, por exemplo, se o produto agregado de um período é maior do que o período anterior, você tem um crescimento econômico. Se o produto agregado é menor do que o período anterior, você tem uma recessão, ok? Nós vamos sempre trabalhar com variação percentual do PIB. Logo, se a variação percentual é positiva, crescimento econômico. Se a variação percentual é negativa, recessão. Agora, qual é o agregado que mede o preço de bens e serviços? O agregado que mede o preço de bens e serviços é o nível geral de preços. O nível geral de preços também possui vários índices, né, que podem medir. Nós vamos ficar com o IPCA. Por que o IPCA? Porque essa é a métrica utilizada pelo governo para medir a inflação no período. Muito bem, já antecipei o aspecto. Se o nível de preço de um período é maior do que o período anterior, você tem uma inflação, variação percentual positiva do IPCA. Se o nível geral de preços é menor do que o período anterior, você tem uma deflação, variação negativa do IPCA. Ok? Continuando nessa mesma lógica, o que é que nós temos? Nós temos no mercado de trabalho, de fatores, também um agregado que vai medir quantidade demandada e ofertada. Esse agregado é chamado nível de emprego, como nós aprendemos na sala de aula. Relacionado ao nível de emprego, nós vamos ter um aspecto, foi o que nós trabalhamos e principalmente vamos trabalhar nas avaliações, desemprego. Ok? Lembrando que esses aspectos não são únicos. Nós estamos evidenciando aqui os principais que nós vamos explorar. O agregado que mede o preço do trabalho dentro de uma economia é a renda. Ok? Ela vai medir o preço dos fatores de produção, para ser mais correto. Relacionado à renda, nós temos o aspecto poder aquisitivo. Se você tem uma variação da renda, isso vai influenciar no poder aquisitivo dos indivíduos ou dos agentes econômicos. No lado monetário da economia, nós temos o mercado monetário, que também possui um agregado que mede quantidade demandada e ofertada de moeda, conhecido como base monetária. A base monetária não será estudada por nós, porque nós não temos uma unidade monetária na nossa disciplina. Nossa disciplina precisa evidenciar mais outros aspectos da economia. Então,
Basta a gente saber que a base monetária é o agregado que mede a quantidade demandada e ofertada de moeda, e relacionado a ela nós temos os aspectos de liquidez de uma economia, né, que está relacionado à quantidade de moeda em circulação. Muito bem. O agregado que mede o preço da moeda, esse sim, bastante noticiado e será bastante explorado, a taxa de juros. Na taxa de juros nós temos uma medida principal, que é a taxa básica conhecida por todos nós, que é a Selic. Se a taxa de juros numa economia, num período, está maior do que o período anterior, nós podemos dizer que está havendo uma valorização da moeda nacional. Ok? Se a taxa de juros é menor do que o período anterior, você tem uma desvalorização da moeda nacional. Belezinha, gente? O mercado de capital nós não vamos estudar agregados e aspectos. É um mercado que tem formas diversificadas de medir quantidade demandada, dependendo do tipo de investimento ou financiamento que você estiver optando, tá? Com certeza nós vamos ter uma disciplina só para estudar isso, o mercado financeiro, especificamente o mercado de capital e títulos. Muito bem, no mercado cambial nós vamos nos ater apenas ao agregado que mede preço. Existe um agregado que mede quantidade, vai medir os fluxos de divisas dentro do país, dentro de uma economia, mas nós vamos ficar com um agregado que mede preço, que é a taxa de câmbio. Ok? Essa taxa de câmbio vai justamente medir o preço da moeda estrangeira dentro de uma economia. Logo, se a taxa de câmbio aumenta, quer dizer que houve uma desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira. Você pode dizer valorização da moeda estrangeira frente à moeda nacional. Se a taxa de câmbio está diminuindo, você tem uma valorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira, ou desvalorização da moeda estrangeira frente à moeda nacional. O contrário também pode ser dito. Então, pessoal, é isso. Nós vimos em sala que existem muito mais aspectos relacionados a estes agregados, mas que nós vamos ficar com esses, porque nós vamos trabalhar sempre com notícias e dados do Banco Central e para formatar as nossas questões de análise de cenário macroeconômico, ok? Aquele abraço, Deus abençoe vocês e bora Bahia!